Olá, pessoal. Meu nome é Paula. Eu sou brasileira de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas estou gravando esse vídeo aqui de Montreal, no Canadá, onde eu fiz os meus estudos de doutorado. No meu doutorado, eu estudei o papel das bactérias metanotróficas, que são bactérias que se alimentam de metano, em ecossistemas aquáticos de água doce, principalmente em lagos e reservatórios de hidrelétrica. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre esse tópico para vocês. Espero que vocês consigam aprender novos conceitos e que seja interessante. Como eu disse, o foco da minha pesquisa é em ecossistemas de água doce, então como rios e lagos. Vale a pena ressaltar aqui que durante toda a apresentação, os esquemas que eu vou apresentar, eles não refletem, eles não estão em escala, ou seja, eles não refletem tamanhos proporcionais. Os esquemas são apenas imagens simbólicas da realidade. Então, como vocês podem imaginar, apesar de existir um limite visível entre os ambientes terrestres e aquáticos, eles não estão isolados um do outro, e existe uma troca constante de matéria orgânica entre eles. Por exemplo, existe um fluxo de matéria orgânica terrestre, como restos de plantas e animais terrestres, para os ecossistemas aquáticos, aqui representado pelas folhas aqui e as setas, tanto no caso de rios quanto no caso de lagos. Além dessa entrada de matéria orgânica terrestre nos ambientes aquáticos, também existe uma produção interna de matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos, que ocorre principalmente através da fotossíntese realizada por organismos microscópicos, chamados de fitoplâncton, mas também por plantas aquáticas. Tanto a matéria orgânica de origem terrestre, quanto a matéria orgânica de origem aquática, é degradada por processos físicos e biológicos a pequenas partículas, até moléculas de carbono orgânico dissolvido, ou COD, como representado aqui no esquema. Em colunas d'água de rios e principalmente de lagos, por serem mais profundos, existe frequentemente uma estratificação da coluna d'água, na qual a camada superior é mais oxigenada do que a camada do fundo. E essa diferença de oxigenação das camadas ela é essencial à determinação de como o carbono orgânico dissolvido vai ser decomposto em ecossistemas aquáticos. Quando o carbono orgânico dissolvido é decomposto na zona oxigenada da coluna d'água, ou seja, na presença de oxigênio, o produto final da decomposição do carbono orgânico dissolvido é o CO2, ou dióxido de carbono. Enquanto, quando o carbono orgânico dissolvido é decomposto na ausência de oxigênio, na zona não oxigenada da coluna d'água, o produto final será o metano. Esses dois gases, o CO2 e o metano, são gases de grande importância para o clima do nosso planeta, porque eles são importantes gases de efeito estufa. E esses processos naturais de decomposição de matéria orgânica com formação de CO2 e metano são particularmente intensos nos ecossistemas aquáticos, fazendo com que esses ecossistemas tenham uma importância global nas emissões de CO2 e metano, apesar de cobrirem apenas 3% da superfície do globo, excluindo os oceanos. O balanço entre as emissões de CO2 e de metano por ecossistemas aquáticos é muito importante, porque o metano é um gás com maior potencial de aquecimento do que o CO2. Uma molécula de metano absorve a mesma quantidade de calor na atmosfera do que 34 moléculas de CO2. Então, as condições sob as quais o carbono orgânico dissolvido vai ser decomposto, ou seja, na presença ou na ausência de oxigênio, com formação de CO2 ou de metano, é muito importante na determinação do potencial estufa que essas emissões oferecem para o ciclo global do carbono. Felizmente, existem bactérias chamadas de metanotróficas que ocorrem naturalmente nos ecossistemas aquáticos que se alimentam do metano produzido. Elas funcionam como filtros naturais das emissões de metano, porque elas consomem
a grande maioria do metano produzido, reduzindo significativamente a quantidade de metano que é emitida para a atmosfera por esses ecossistemas. Essas bactérias estão aqui representadas nesse esquema por essas carinhas felizes, mas lembrem-se de que esta é apenas uma representação lúdica e que bactérias não têm bocas nem olhos. E também vale ressaltar que, como eu falei, as bactérias metanotróficas se alimentam de metano, o que significa que elas não são causadoras de doença, não são bactérias patogênicas. Então, na verdade, assim como diversas outras espécies de bactérias, esse grupo de bactérias exerce um papel fundamental na ciclagem do carbono e na regulação do clima do nosso planeta. E as bactérias metanotróficas, elas também precisam de oxigênio. Elas só se alimentam do metano na presença do oxigênio. Então, isso significa que elas são encontradas apenas nas porções ou nas zonas oxigenadas das colunas d'água. Como, por exemplo, representado nesse esquema aqui, na área superior dessa coluna d'água que está estratificada. E a maior abundância dessas bactérias é encontrada justamente na transição entre a zona não oxigenada e a zona oxigenada, onde essas bactérias conseguem encontrar altas concentrações de metano, devido à difusão do metano da zona funda da coluna d'água para as zonas superiores, mas também conseguem encontrar oxigênio disponível nas camadas superiores da coluna d'água. Quando a coluna d'água está completamente oxigenada, ou seja, não existe uma divisão entre zona oxigenada e não oxigenada na coluna d'água, a maior abundância dessas bactérias ela é encontrada no sedimento, ao invés da coluna d'água, então nessa região aqui. Então, por exemplo, em rios ou em lagos rasos, onde não ocorre essa estratificação, essa diferença de oxigenação entre as camadas da coluna d'água, as bactérias metanotróficas vão se localizar mais no sedimento, que é justamente onde vai ser a transição entre a zona não oxigenada, no sedimento, e a zona oxigenada na coluna d'água. Então, a localização da maior abundância das bactérias metanotróficas nos ecossistemas aquáticos vai depender justamente da distribuição do oxigênio nesses ecossistemas, já que elas dependem da presença do oxigênio para se alimentarem do metano que difunde do fundo desses ecossistemas. Como eu falei com vocês, as bactérias metanotróficas, elas dependem do metano e do oxigênio. Então, aqui eu estou mostrando em mais detalhes como que acontece bioquimicamente esse consumo de metano. Então, elas utilizam o metano e o oxigênio para produzir CO2 e água. CO2, que é um gás 34 vezes menos potente do que o metano em termos de aquecimento, e também produzem biomassa, ou seja, elas incorporam parte do carbono derivado do metano que elas consomem na própria biomassa, ou seja, no próprio corpo. Isso permite que elas aumentem em número de células e podendo assim continuar consumindo mais metano e transformando parte desse metano em um gás de efeito estufa muito menor, que é o CO2, mas também incorporando carbono nessa biomassa bacteriana. E o que é interessante é que, ao mesmo tempo que essas bactérias metanotróficas têm um papel importantíssimo para o ciclo do carbono e para a regulação do clima, ao reduzir as emissões de metano pelos ecossistemas, elas também incorporam, como eu falei, parte do carbono derivado do metano na própria biomassa, podendo ser assim, servindo assim de alimento para a cadeia alimentar aquática. Então, existem vários estudos que mostraram que organismos microscópicos chamados de zooplâncton, representados aqui por essas figuras, consomem essas bactérias e esses organismos podem ser consumidos, por sua vez, por outros animais em níveis tróficos superiores, como, por exemplo, peixes, sustentando, assim, uma cadeia alimentar baseada no metano nos ecossistemas aquáticos. Aqui eu queria chamar a atenção para o papel das bactérias metanotróficas, não só em ecossistemas aquáticos naturais, como rios e lagos, como eu foquei até agora na apresentação,
mas também em ecossistemas construídos pelos homens, como, por exemplo, os reservatórios de hidrelétricas. Esses sistemas também podem ser importantes fontes de metano para a atmosfera, principalmente naqueles sistemas onde as turbinas estão localizadas no fundo do reservatório. Nesse caso, o que acontece é que a água do fundo do reservatório, rica em metano, ela é liberada no rio ajusante da barragem e, com isso, grande parte do metano é emitido para a atmosfera. Essa água ali escapa o filtro metanotrófico, que é localizado aqui justamente na zona não oxigenada, na transição entre a zona não oxigenada e oxigenada da coluna d'água. Então, principalmente nesses casos onde a turbina é localizada no fundo do reservatório, as emissões de metano podem ser bastante elevadas por esses ecossistemas aquáticos de hidrelétricas. Porém, durante meu doutorado, nós descobrimos que existe uma rápida oxigenação da água do fundo do reservatório quando ela chega no rio, abaixo da barragem, e isso faz com que as bactérias metanotróficas consigam consumir grande parte do metano dissolvido na água do rio, porque é uma combinação de altas concentrações de metano e oxigênio disponível. Porém, é importante dizer que existe uma grande diferença de pressão entre o fundo do reservatório e a superfície do rio, localizada abaixo da barragem. E essa mudança de pressão muito rápida faz com que a maior parte do metano presente nessas águas do fundo seja emitido logo em seguida, fazendo com que as bactérias metanotróficas consigam apenas consumir o metano que continua dissolvido na água nesse rio abaixo da barragem. Então, uma boa solução para esse problema das emissões no rio abaixo da barragem seria de construir nas futuras hidrelétricas, de se construir as turbinas na zona mais oxigenada da coluna d'água, por exemplo, por aqui nesse esquema. Já que, como eu falei anteriormente, a maior parte a grande abundância de bactérias metanotróficas é localizada entre a zona não oxigenada e oxigenada da coluna d'água. Se a turbina for localizada na zona oxigenada, a água que vai sair no rio após as turbinas vai ser uma água muito menos rica em metano, porque as bactérias metanotróficas presentes no reservatório já consumiram a maior parte do metano dissolvido, e assim as emissões de metano vão ser muito menores, porque a maior parte do metano do fundo já foi consumido e a turbina não está retirando uma água rica em metano para o rio abaixo da barragem. Então é isso, pessoal. Chegamos no final do vídeo. Eu preparei 5 questões de múltipla escolha para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido coisas novas hoje. Um abraço.